Tudo o que você gostaria de saber sobre dimensões está neste vídeo. Dimensão, multiverso, multidimensionalidade, interdimensionalidade, transdimensionalidade. Tudo isso em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, vocês me pediram para fazer esse episódio de tanto me perguntarem sobre essas questões, sobre dimensões, outras dimensões. Tem a ver, inclusive, com a proposta dessa playlist, Realidade Paralela, se refere a dimensões paralelas também. Mas aí vocês me perguntam, o que é uma dimensão? Qual a diferença entre a visão da física sobre dimensões, as três dimensões, a dimensão do espaço, na física de Einstein, as dimensões espirituais, dimensões filosóficas, arquetípicas, seja lá o que for, né? E aí entram esses outros conceitos de interdimensionalidade, multiverso mesmo, teoria de muitos mundos e outras coisas. E as pessoas, obviamente, têm dificuldade em entender isso porque não é um assunto simples realmente. Embora, gente, nós temos que deixar bem claro ainda que esse conceito de dimensão ele é usado de um modo muito extrapolado, até em níveis espirituais, na parapsicologia, em alguns lugares. Então, realmente, a gente precisa falar bastante do assunto para que as pessoas possam situar o tema. Então, a minha proposta nesse vídeo, que já digo, não é um vídeo curto, é um vídeo praticamente uma aula sobre o assunto, é falar para vocês tudo o que existe dentro desse conceito de dimensão. Em todos esses campos aí, para que vocês consigam situar aonde fica a visão de vocês sobre o tema, onde tem algum equívoco, inclusive uma mistura de estações aí, que não é muito incomum realmente, né? Então, vamos começar na nossa análise. Vamos começar, obviamente, pelo começo, né? Que é o que é dimensão, né? Bom, vivemos num universo cuja estrutura é constantemente reinterpretada, né, por meio da ciência, da filosofia, da espiritualidade. Então, um dos conceitos centrais nisso é o de dimensão. Embora esse termo seja muito usado em em contextos distintos, né, da física moderna até a metafísica esotérica, o seu significado pode variar de modo radical, gente, dependendo da abordagem que se adota. No senso comum, dimensão geralmente faz referência a medidas espaciais, né? Altura, largura, profundidade, que é o que vocês veem na figura aí, né? É a forma mais intuitiva de perceber o mundo tridimensional em que nossos corpos estão imersos. No entanto, à medida que nós avançamos no entendimento da natureza da realidade, esse conceito se amplia, passando por coordenadas temporais, estados de energia, camadas da realidade e até estruturas de consciência. Na física clássica, dimensão é uma coordenada necessária para localizar um ponto em determinado espaço. Esse é o conceito clássico de dimensão, gente. Coordenada que é necessária para se localizar um ponto num determinado espaço. Num plano bidimensional, por exemplo, dois eixos, né, geralmente o x e o y, bastam para definir uma posição. No espaço tridimensional, nós temos que adicionar o eixo z, geralmente. Com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo foi incorporado como uma quarta dimensão, né? E aí fundindo-se ao espaço para formar o chamado espaço-tempo. Já nas teorias contemporâneas da física, por exemplo, a teoria das cordas, a teoria M,
postulam-se dimensões adicionais além das 4 percebidas diretamente. Essas dimensões extras seriam compactadas, escondidas da percepção humana, mas fundamentais para explicar fenômenos ainda não compreendidos, como a gravidade quântica e a unificação das forças fundamentais. Ok. Do ponto de vista espiritual ou esotérico, agora a coisa muda, né? As dimensões costumam ser compreendidas como níveis vibracionais ou estados de consciência, diferente da visão da física, que é coordenada para localizar um ponto num determinado espaço. Então, em nível espiritual ou esotérico, já são níveis vibracionais, as dimensões, ou então estados de consciência. São duas coisas diferentes. Então, nessas abordagens, seres humanos, entidades e realidades também coexistem em múltiplas dimensões que não são necessariamente espaciais, mas sim qualitativas, ou seja, diferentes formas de existência, percepção e evolução espiritual. Então é bem diferente do conceito da física, por isso que não dá para misturar as duas coisas, né? A quarta dimensão, nesse contexto, muitas vezes é associada ao plano astral, por exemplo, né? Na quarta dimensão, na física, é o espaço-tempo, né? É o tempo colocado como uma quarta dimensão. Então são coisas bem diferentes. E assim por diante, né? Dependendo do sistema filosófico ou místico que é adotado. Essa primeira divisão aqui, esse primeiro esclarecimento é muito importante, gente. A compreensão das teorias dimensionais exige, portanto, uma abertura para múltiplos paradigmas, né, desde o científico até o espiritual, mas sem misturar as estações, sem confundir os conceitos. Né. Então, esse vídeo vai investigar essas questões, né, vamos destacar as convergências, as divergências e propor reflexões nesse sentido. Apresentar várias concepções também, né, desde as físicas da matéria, as dimensões do espírito, das matemáticas, até aquelas místicas, digamos assim. Então, vamos começar falando das principais teorias dimensionais, basicamente não só da física, mas as principais ali também, né? Entendendo que ao longo do tempo, né, diversas teorias, né, tanto científicas quanto filosófico-espirituais, foram desenvolvidas para tentar explicar a existência de múltiplas dimensões. Essas teorias partem de diferentes premissas e objetivos. Algumas buscam unificar as forças da natureza em uma estrutura matemática coerente, outras procuram compreender os níveis sutis da existência e da consciência. Então vamos ver algumas dessas teorias, né, e o que elas propõem a nos dizer. Começando aqui pela teoria clássica do espaço-tempo da relatividade de Einstein, Albert Einstein. Né? Ele revolucionou a física, né, ao introduzir a ideia de que o espaço e o tempo são interdependentes, formando uma malha quadridimensional chamada espaço-tempo. O espaço-tempo então, é formado de 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Né? Então, nessa estrutura, né, os 3 eixos espaciais, que são altura, largura e profundidade, se entrelaçam com o tempo, como uma quarta dimensão. Eventos no universo não ocorrem apenas em lugares, portanto, né, segundo essa teoria, mas em coordenadas espaço-temporais. Essa teoria é fundamental para a cosmologia moderna, gente, e a compreensão da gravidade como curvatura do espaço-tempo causada por massas e energias. Então, esse é um ponto, e não dá para misturar com aquele conceito que eu falei, que é o esotérico de dimensão. Ok? Uma outra teoria importante aqui para situar ainda no campo da ciência em relação a isso é a famosa teoria das cordas e também a teoria M, que é a teoria mestra, que é o desenvolvimento de várias teorias das cordas, né, várias teorias diferentes foram unidas numa teoria mestra, que é a teoria M, né. Com o objetivo de unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, é que surgiu a teoria das cordas, né, que propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas cordas vibrantes. Alguma coisa nesse sentido, como vocês veem aí, essa representação. Né. Para que a matemática dessas teorias funcione, né, são necessárias 10 ou 11 dimensões, a maioria delas enroladas ou compactadas em escalas subatômicas, invisíveis à nossa percepção. A teoria M, que é uma generalização então mais abrangente, como eu falei,
sugere a existência de branas, ou membranas multidimensionais. É isso que a palavra brana, né, quer dizer na teoria M. Onde universos inteiros podem coexistir e, inclusive, interagir, o que é o mais interessante aí, né, no final. Mas tem uma outra teoria que eu acho bastante maluca, né? Tem bastante divergências, eu acho meio maluquete mesmo, e mesmo na ciência é considerada um pouco fora da curva, mas é a teoria dos muitos mundos, né? Então, falando aqui um pouco do multiverso e as dimensões paralelas a partir disso, né? Algumas interpretações da mecânica quântica, então, como a teoria dos muitos mundos, indicam que cada decisão ou evento quântico cria ramificações, originando novos universos paralelos. É um paradoxo até matemático, gente. Isso leva à ideia de um multiverso, onde diferentes linhas temporais e realidades coexistem em dimensões paralelas. Essas teorias desafiam o conceito de linearidade do tempo e reforçam a noção de que nossa realidade pode ser apenas uma entre infinitas possibilidades. Tem várias visões dessa teoria, umas até mais plausíveis, outras bem mais maluquetes mesmo, como eu digo. Eu vejo algumas pessoas ligadas a coisas da nova era, dimensionalidade espiritual e tudo, que usam alguns desses conceitos de um modo muito freestyle, né? Então isso só piora as coisas, não favorece nada a questão da pesquisa sobre esse tema, gente. Bom, mas aí vamos ver agora os modelos espirituais e esotéricos de dimensões, que é um outro tipo de teoria a ser considerado aí, né? Tradições esotéricas como a Teosofia, né, de Helena Blavatsky, a Kabbalah, né, e escolas esotéricas orientais e ocidentais falam há milênios de planos sutis da existência, né? Físico, etérico, astral, mental, causal, búdico, átmico, aí vai, né? Cada plano é visto como uma dimensão, com propriedades distintas, né? Habitantes próprios e leis específicas. Isso é um empréstimo, pelo menos na teosofia, do Sukshma Loka, que são os mundos sutis, né, do sistema hindu, né? Na contemporaneidade, correntes espiritualistas e canalizações populares, como o conceito das dimensões da ascensão, né, falam em transição da humanidade da terceira para a quarta ou até quinta dimensão, entendidas como estados vibracionais mais sutis e conscientes. Ou seja, não significa que a Terra, nessa visão, estaria mudando para uma outra dimensão, ou seja, um outro plano de existência. Não é necessariamente um plano, mas um estado vibracional nessa teoria. A teoria já é bem problemática, mas se as pessoas ainda fazem confusão nesse sentido, achando que a Terra mudou para um outro plano de existência, um outro plano, ou outro nível, né, de fisicalidade, há uma confusão, porque na verdade o que se quer dizer é que há mudança de estado vibracional. Pouca gente se dá conta dessas contradições, né? Mesmo numa ideia bastante controversa, gente, ok? Mas também temos que considerar que temos as teorias que falam das dimensões como estados de consciência, que é outra visão, bem diferente disso que eu falei agora e da versão física também, né? Então essa outra linha conceitual, que é muito presente em tradições filosóficas orientais e em correntes da psicologia transpessoal, sugere que as dimensões não são espaços físicos, como é o caso da dimensão como vista na física, do conceito físico, ou nem mesmo níveis ontológicos distintos, ou seja, da natureza da realidade de alguma forma, mas estados de percepção. Então seriam dimensões de percepção e por isso estados de consciência, né? Então é uma terceira definição para dimensão, como vocês já podem ver. Primeiro caso, na física, a dimensão como coordenada para se poder, né, medir um ponto, ou dois ou três, quantos forem, né, as localizações de um ponto. Na questão geralmente esotérica, estado vibracional seria a dimensão, e aqui nem isso, estado de percepção. Então, ou dimensão é uma coordenada, ou dimensão é um estado vibracional, ou dimensão é um estado de percepção. São três definições diferentes de dimensão, gente. E não dá para misturar as estações. Está se usando a mesma palavra? Às vezes seria bom se usar uma palavra para cada coisa. Pois é, são as problemáticas da conceitualidade humana, né? Então, nessa visão ainda, né,
A mente humana, ao se expandir por meio de meditação, práticas contemplativas ou experiências de pico, né, como aquelas relatadas em estados místicos ou até com o uso de enteógenos, né, acessaria realidades multidimensionais que estão sempre presentes, mas além da percepção ordinária. Mas essas realidades multidimensionais seriam de percepção, não outros mundos exatamente. Que é, inclusive, um dos motivos da confusão quando se diz que o uso dessas substâncias, até como a ayahuasca e outras, leva a pessoa a ver outras realidades, outros mundos, outros níveis físicos, ou na fisicalidade daquela dimensão, ou não. Na verdade, nessa teoria, não. Na verdade, o que se percebe são outros estados de percepção mesmo. Se continua nesta dimensão física, mas se percebe outras coisas no nível de consciência, apenas isso. É bem complexo, gente. Vamos ver se com o tempo vai ficando mais simples para vocês essa questão toda aqui, né? Ainda tem alguns modelos que são, posso considerar meio que híbridos, né? Ou até transdisciplinares nesse sentido. Em tempos recentes, diversos pensadores e pesquisadores independentes têm tentado construir modelos que integrem ciência e espiritualidade. E esses modelos propõem, por exemplo, que as dimensões físicas e espirituais possam ser descritas em termos de frequência, vibração ou padrões de informação. Aí já tem mais uma outra coisa, né? A consciência seria o elemento chave capaz de atravessar essas camadas, servindo como ponte entre o mundo mensurável da física e o mundo subjetivo da experiência interior. Aí nós encontramos um modelo híbrido que mistura a visão de dimensão da física, que eu falei, como coordenada, com a dimensão de percepção, que foi o terceiro conceito que eu usei. Só está faltando aqui o de estado vibracional. Senão, mas é um conceito híbrido também que acontece em alguns casos aí. Então já misturou um pouco as coisas. Né? Essas teorias, embora distintas em sua linguagem e escopo, compartilham uma intuição profunda. A realidade é muito mais vasta do que aquilo que percebemos diretamente com nossos sentidos. O estudo das teorias dimensionais, assim, né, no geral, como a gente está fazendo esse apanhado, nos convida então a romper fronteiras da percepção convencional e considerar que o universo, ou os universos, né, se preferirem, pode estar se desdobrando em múltiplos níveis simultaneamente. Será, gente? Pois é. Mas depois de falar dessas questões aí, muito da ciência também, o que a gente teria que tratar agora seria das dimensões desse conceito na tradição espiritual e filosófica da humanidade, ou nas diversas tradições, né, espirituais e filosóficas da humanidade. Né? Muito antes da ciência moderna falar em múltiplas dimensões, nesse conceito inclusive de coordenadas, como eu falei no início, né? Em muitas dimensões espaciais, né, ou universos paralelos mesmo, né, diversas tradições espirituais e filosóficas já descreviam a existência de múltiplos níveis de realidade, que é a visão então que era dada, ou os planos, né, como se usa também, vem do sânscrito loka, né, que é o mesmo, é uma palavra indo-europeia, da onde vem a palavra local, localização, localizar, né, então daí vem esse conceito, vem via teosofia para nós também. Esses sistemas, então, antigos, né, não falavam em dimensões no sentido físico-matemático de hoje, né, mas sim em planos de existência, que são os loka. Esferas espirituais também, né, você pode dizer que o sefirot da Kabbalah tem a ver com essa ideia, né, as esferas, ou sefira, né, que se usa, sefirot da árvore da vida. Ou então estados de consciência interligados também eles falavam, né. Então, surpreendentemente, muitas dessas concepções apresentam paralelos simbólicos e estruturais com teorias modernas, ainda que usem linguagens distintas. E isso é super importante de entender, ainda que usem linguagens distintas, o que também deve nos servir de alerta para a gente não fazer certas confusões que, infelizmente, são muito comuns. Né? Vamos começar falando de algumas específicas que eu acho bem legal. Começando aqui com o que seria as tradições orientais, como o hinduísmo, o Vedanta, o budismo. Aqui eu apresento até uma figura de cosmologia, né, hindu,
védica, né, que são uma formação do universo de várias formas, aí, com os chamados loka, que eu acabei de falar, né, que são os vários níveis, né, superiores, inferiores, celestes, né, tem vários tipos. Aí. É um conceito bem complexo. Né. No hinduísmo e nas escolas filosóficas da Índia antiga, o universo é dividido em múltiplos planos, né, ou lokas. Por exemplo, o Bhur-loka, que seria o plano físico, Swarga-loka, que é o plano celestial, Brahma-loka, que é o plano da consciência suprema, e tem vários outros no meio do caminho. Né? E esses planos não são apenas locais geográficos, gente, mas estados vibracionais e espirituais. Aí é que está, é aquela questão que eu falei. Se um determinado plano, no caso dimensão, que é a palavra que nós estamos usando hoje, se refere a um local geográfico, ou uma coordenada, ou um estado vibracional e espiritual, ou até, como eu disse, um estado de percepção. Nós temos que analisar em cada teoria ao que se está referindo. Então não é uma coisa fácil de analisar mesmo. Né? O Vedanta, por exemplo, ele propõe uma ontologia em camadas, né? Ou seja, uma natureza da realidade em camadas, como os tais dos 5 koshas, ou envoltórios, né? Que depois na teosofia se chamou de corpos, né? E que recobrem o Atman, que é o eu essencial na visão do Vedanta. Né? Por exemplo, do corpo físico, chamado Annamaya Kosha, até o corpo de bem-aventurança, chamado Anandamaya Kosha. Essa estrutura é uma maneira de mapear a jornada de autoconhecimento rumo à dimensão mais sutil da consciência. E no budismo, que também usa esse sistema, dessa figura que vocês estão vendo aí de cosmologia, né? No budismo, especialmente em escolas as tibetanas, o Mahayana, existem múltiplos planos de existência, os chamados 6 reinos e os 3 mundos. O chamado mundo do desejo, o Kamadhatu, né? O da forma, Arupadhatu, e do sem forma, Arupadhatu. Esses não são apenas locais de renascimento, mas estados mentais e espirituais em que a consciência pode se manifestar. Então, é uma mescla, né, de um nível de vibração, digamos assim, que vai definir um renascimento, para quem acredita em reencarnação, e a partir de karma, mas também um estado mental que determina isso. Então, para muitos, isso não significaria necessariamente nascer em outros mundos, outros planos, outras circunstâncias, mas a forma como a consciência se comporta ao reencarnar, mesmo estando aqui, digamos assim, né? Talvez para algumas pessoas, nessa visão, poderia estar aqui a mente funcionando como se estivesse no inferno ou num plano celestial. É mais ou menos isso que se quer dizer muitas vezes com esse tipo de situação. Vamos para as tradições ocidentais agora. Aqui dando um exemplo da árvore da vida, né, com as suas sefirotes, que são esses círculos, né, e os chamados mundos da Cabala, né, como aparece aqui nessa figura, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, são os relativos aos 4 elementos também e tudo mais. Né. Então aqui nós falamos em tradições ocidentais como Hermetismo, Kabbalah, cristianismo esotérico mesmo. No Hermetismo, né, tradição iniciática do mundo greco-egípcio, o universo é composto por vários planos interligados por leis universais, como o princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, né, chamada tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto. Né. A escada do ser, né, do mineral ao divino, é vista como uma progressão dimensional de consciência também, e muitos grupos, né, espiritualistas usam esse conceito ainda hoje. Né. Já na Kabbalah, ou Kabbalah, que é o termo mais adequado em hebraico, as chamadas 10 Sefirot da árvore da vida, que é essa figura que vocês estão vendo aí, representam emanações divinas que estruturam todos os níveis da existência. Então, além disso, os 4 mundos cabalísticos, né, que é o de baixo para cima, Asiah, a ação, Yetzirah, formação, Briah, que é a criação, e o Atzilut, né, que é a emanação, compõem um modelo multidimensional da realidade, da matéria, ao puro espírito. Então é isso que eles representam. No cristianismo esotérico, como nas obras de Jacob Boehme, ou nos escritos místicos medievais, o céu, o purgatório e o inferno não são apenas locais após a morte, mas estados de alma. Isso lembra um pouco algumas coisas do budismo, né? A jornada mística é vista como uma ascensão por esferas, o que também acontece na Cabala. Isso é inspirado na Cabala, que é uma metáfora clara de dimensões espirituais.
Então, os mundos da Cabala, as esferas, esses conceitos que aparecem no Sefer HaZohar, né, um famoso livro cabalístico, tem todas as características do termo dimensão que nós estamos usando. Então, que é a palavra esfera, é o sefirah, né? Acho que essa palavra seria, né, talvez muito bem definida também como dimensão, se fôssemos analisar dessa forma, né? Vindo um pouco mais para o presente, nós temos que falar um pouquinho sobre essa visão em algumas escalas, como a teosofia, né, e a sistematização dos planos a partir disso, porque dela veio um monte de outras organizações que fizeram seus próprios sistemas, né. No final do século XIX, a tal da Sociedade Teosófica, que foi fundada por Helena Blavatsky e que tinha figuras que como além dela Annie Besant, Charles Leadbeater e outros, né, propôs uma visão sistemática dos planos de existência. O ser humano seria composto então por 7 corpos, né, cada um associado a um plano ou uma dimensão específica, né? O físico, o etérico, o astral, um mental inferior, o mental superior, também chamado causal, o búdico e o que eles chamavam de plano e corpo, né, átmico. Então, como vocês veem aqui, é uma figura muito comum no meio esotérico, teosófico e coisas parecidas aqui, né, esse tipo de coisa, né? Então, cada um desses planos seria um nível vibracional do universo, habitado por entidades específicas e acessível por estados alterados de consciência. Então, essa visão influenciou muito certas correntes espiritualistas modernas e até linhas da psicologia transpessoal, gente. Então, tem muita coisa aí que está misturado, né? Tem muitas escolas, fizeram suas próprias variações. Eu até que não quero nesse vídeo ficar fazendo muito juízo de valor sobre esses conceitos. Eu quero mais dar um apanhado para vocês depois fazerem as próprias escolhas, né? Digamos assim. Agora falar um pouco da filosofia, né? Como leitura dimensional da realidade aí. Platão, na sua famosa alegoria da caverna, né? O mito da caverna, já sugeria uma espécie de dimensionalidade filosófica. O mundo sensível seria uma sombra projetada de uma realidade mais elevada, que é o mundo das ideias. Essa distinção entre aparência e essência é, em certo sentido, uma leitura bidimensional da realidade. A superfície percebida e a profundidade inteligível. Na filosofia neoplatônica, especialmente em Plotino, o uno é a fonte de todas as emanações. Cada nível de emanação, ou nous, né, que é a inteligência, alma e matéria, representa um grau de distanciamento da unidade, o que pode ser compreendido como níveis ou dimensões de realidade, cada vez mais densos e fragmentados, né? As tradições espirituais e filosóficas, embora divergentes em seus detalhes, convergem em um ponto essencial. O universo é constituído por múltiplas camadas de realidade e a consciência humana é capaz de atravessá-las. A linguagem pode variar, né, quanto aos termos planos, esferas, reinos, corpos, mundos, né? Mas a intuição fundamental é a mesma. O que vemos é apenas uma parte de um todo muito mais vasto, acessível por estados ampliados de percepção e desenvolvimento interior. E se a consciência tiver algum protagonismo nessa questão toda de dimensões, será que isso complica mais os conceitos, gente? Se ela for uma espécie de navegadora dimensional? Pois é. Se as dimensões representam diferentes níveis de realidade, sejam eles espaciais, vibracionais ou estados de existência ou de percepção, como eu falei antes, a consciência surge como o único instrumento capaz de transitar entre esses níveis, né? Mais do que um simples observador, o ser consciente atua como um agente dimensional, capaz de perceber, influenciar e até co-criar realidades em camadas distintas. Essa ideia, presente em tradições espirituais e também explorada em abordagens contemporâneas da ciência e da filosofia da mente, nos leva a compreender que a consciência não é confinada a uma dimensão única. Ao contrário, ela pode expandir, se sutilizar, alterar sua frequência e assim acessar níveis de realidade que estão fora do alcance dos sentidos ordinários. Então vamos ver algumas conceituações
né, nesse sentido, que são importantes para a gente entender a influência da consciência nesse processo. Ok. Falando um pouco dos estados alterados de consciência, né, e a relação disso com a percepção dimensional. Muitas culturas antigas e práticas espirituais relatam experiências de acesso a outros planos ou mundos através de estados alterados de consciência. Meditação profunda, êxtase místico, sonhos lúcidos, projeção astral, uso de enteógenos de vários tipos, né? Para quem não sabe, se refere a substâncias como ayahuasca, peyote e tantos outros. E também rituais de transe, né? Que são métodos que historicamente têm sido usados para isso, para esse propósito. Então, nesses estados, relatos recorrentes incluem o quê? A sensação de atravessar portais, ver seres de outras dimensões, ou compreender verdades universais que transcendem o tempo e o espaço. A neurociência começa a mapear os correlatos cerebrais dessas experiências, mas ainda sem explicá-los totalmente, principalmente quando envolvem informações inéditas ou sincronias inexplicáveis, né? Vamos lá, outra questão é a consciência como um fator quântico, outro elemento, né? Então, na fronteira da física e da filosofia da mente, teorias como a da consciência quântica, como propostas por Roger Penrose e Stuart Hameroff, do qual nós já falamos algumas vezes nessa playlist aqui, né, sugerem que o cérebro, ou mais precisamente os microtúbulos nas células neuronais, poderia funcionar como um sistema quântico. Isso abriria a possibilidade de que a mente acesse realidades que não se limitam ao espaço-tempo linear. A consciência, nessa visão, não seria um subproduto do cérebro, um epifenômeno dele, mas uma entidade fundamental do universo, talvez anterior à própria matéria. Olha só que teoria, né, audaciosa. Assim, ela seria capaz de sintonizar diferentes dimensões da realidade, como uma antena, né, captando múltiplas frequências. É interessante, eu gosto muito dessa ideia, interessante por sinal, né? Mas também tem tradições que ensinam o domínio da consciência dimensional. Muitas escolas esotéricas e tradições iniciáticas são, em essência, treinamentos de navegação dimensional por meio da consciência. No yoga, por exemplo, a ascensão da Kundalini pelos chakras, né, é vista como uma elevação progressiva da consciência por diferentes níveis sutis. No xamanismo, o xamã viaja entre mundos com o auxílio do transe. Na alquimia espiritual se fala da transmutação interior como processo de refino da consciência para acessar planos superiores. Essas tradições não encaram as dimensões como locais fixos, isso é importante dizer, né? Mas como estados de consciência que podem ser alcançados, mantidos e transcendidos. O autoconhecimento, a ética e a intenção são, nesses caminhos, os fatores decisivos para essa jornada interdimensional. Mas aí tem uma questão de linguagem, né, da linguagem simbólica como uma ponte dimensional, né? E vamos ter, por isso o Jung aparece aí na figura, né? Além da percepção direta, a consciência utiliza símbolos, mitos, arquétipos e narrativas para se relacionar com as dimensões sutis. As visões místicas, os sonhos e os oráculos, né, operam com linguagens simbólicas que parecem decodificar mensagens de níveis mais sutis da realidade. Assim, a consciência interpreta e traduz o que está além dos sentidos em formas compreensíveis, criando pontes entre as dimensões. Isso é feito pela linguagem simbólica. Essa capacidade simbólica que está presente na arte, na espiritualidade, na psicologia profunda, indica que a consciência é mais do que observadora passiva. Ela é criadora, modeladora e coautora do real. Concluímos, portanto, que a consciência não está restrita a uma dimensão, mas é multidimensional por natureza. É por meio dela que o ser humano pode ultrapassar os limites da terceira dimensão e explorar realidades invisíveis, porém existentes.
As dimensões nesse contexto não são apenas estruturas externas, mas também paisagens internas da mente e do espírito. Mas eu pergunto, quais seriam as implicações filosóficas, científicas e espirituais dessas teorias dimensionais todas? À medida que compreendemos as teorias dimensionais sob múltiplas perspectivas, da física à espiritualidade, percebemos que elas não são meras especulações sobre a estrutura do universo, mas proposições profundas que transformam radicalmente a forma como pensamos sobre realidade, identidade, conhecimento e existência. Então agora nós vamos explorar um pouquinho essas implicações filosóficas, científicas e espirituais envolvidas com tudo isso. O que é real? Eis a questão ontológica que se levanta já de cara aqui, né, gente? As teorias dimensionais nos obrigam a rever nossa definição de realidade. Se múltiplas dimensões coexistem, e se a consciência pode acessar realidades além da experiência sensorial, então a realidade não é apenas o que percebemos com os 5 sentidos, né? Ela é um espectro vasto, do qual captamos apenas uma pequena parte. Aí a pergunta, o que é real, passa a depender de qual nível da realidade estamos acessando. Isso abala a visão mais materialista, tradicional, e abre espaço para ontologias mais amplas, né? Como o idealismo, que vê a consciência como base do ser, ou até o panpsiquismo, que atribui algum nível de consciência a praticamente toda a matéria. Então isso é muito interessante, essas visões aí, né? Mas também temos que falar do aspecto multidimensional, né? O ser humano como uma entidade multidimensional. Na ciência clássica, o ser humano é um organismo tridimensional, com consciência emergente, ok? Nas abordagens dimensionais, passamos a ser vistos como entidades que atuam simultaneamente em várias camadas da realidade. Assim, nossa identidade não se limita ao corpo físico ou ao ego psicológico, mas inclui dimensões energéticas, emocionais, mentais, causais e até arquetípicas. Essa visão tem consequências práticas. Autoconhecimento passa a ser um processo de reconexão com níveis esquecidos ou inconscientes do próprio ser. Saúde, educação e espiritualidade se tornam processos integrativos, visando harmonizar o ser em todas as suas dimensões. Ok. E se nós colocarmos nessas definições todas o fator tempo, gente? O tempo como dimensão múltipla e não linear. E aí? As experiências dimensionais também desafiam nossa noção de tempo. Se o tempo é apenas uma das coordenadas do espaço-tempo, como eu falei no início, ou uma ilusão da mente confinada à terceira dimensão, então existem outros modos de experimentá-lo. Faz sentido, né? Relatos de experiências em outras dimensões, né, muitas vezes mencionam a atemporalidade, ou a vivência simultânea de passado, presente e futuro. E em meditações essas coisas acontecem, né? Isso sugere que o tempo linear, né, correndo do passado para o futuro, né, é apenas um modo específico de organizar eventos e que outros estados de consciência podem vivenciar o tempo de maneira mais fluida ou até inexistente. Mas a gente tem que falar também, né, do tempo como o fundamento da realidade. Muitos sistemas espirituais e até interpretações filosóficas da física quântica têm proposto que a consciência é o campo unificador entre as dimensões. Se ela é capaz de acessar diferentes planos, talvez ela seja também o elo que mantém a coerência entre eles. Essa ideia ressoa com interpretações como a da física participativa de John Wheeler, que sugere que o observador é parte fundamental da formação da realidade. Ou com o conceito de campo de consciência unificado, que é explorado por místicos de diferentes tradições.
E aí nós nos perguntamos a partir disso quais as implicações éticas e existenciais dessas ideias que nós refletimos até aqui. Bom, se somos seres multidimensionais, interligados a outras realidades e consciências, então nossas ações não têm apenas consequências materiais e imediatas. Elas reverberam em múltiplos níveis. Essa percepção traz uma ampliação da ética, gente. Não basta evitar o dano físico. É necessário cultivar harmonia. Harmonia vibracional, emocional, mental. O sofrimento, visto por essa ótica, pode ser compreendido como um desequilíbrio entre dimensões internas. E a cura, como uma reintegração do ser em seu eixo multidimensional. Então é um outro conceito de cura diferente do conceito médico convencional. Isso também é importante se dizer, porque às vezes o conceito fica sendo visto apenas como uma coisa e dá muita confusão também. Inclusive, por exemplo, no caso de terapias holísticas, muitas vezes o termo cura deve ser usado nesse sentido que eu estou falando aqui e não no sentido médico convencional. Mas se usa a mesma palavra, sempre dá problema, gente? É importante a gente definir os conceitos. A compaixão, a empatia e a consciência coletiva ganham nova profundidade nesse contexto. As implicações das teorias dimensionais são vastas, são desafiadoras. Elas não apenas expandem também nosso conhecimento do cosmos, mas também nos levam a uma transformação interior muitas vezes. Então, viver de modo mais consciente, integrado, profundo. A realidade deixa de ser um palco fixo, onde atuamos, para se tornar um campo dinâmico, onde cocriamos e até navegamos entre mundos. Mas agora vamos falar um pouquinho, dentro disso tudo, sobre um conceito que é muito importante, porque nós vamos colocar daqui a pouco, que é o conceito de interdimensionalidade. Eu falei da dimensionalidade até aqui, Então, as dimensões, as múltiplas dimensões, o multiverso, multidimensionalidade. Mas o que é interdimensionalidade? A expressão já diz, entre dimensões. Bom, se as dimensões são níveis distintos de realidade, estruturas, sejam estruturais, energéticos ou conscienciais, que são as três definições básicas das dimensões, o conceito de interdimensionalidade trata da possibilidade de interação entre essas dimensões, considerando esses três níveis distintos de realidade e de definição de dimensões, o estrutural, o energético e o consciencial. Mais do que viver restrito a uma única faixa de existência, o ser humano e o universo seria, então, sob essa ótica, um sistema aberto, dinâmico e atravessado por fluxos interdimensionais constantes. Super importante isso. A interdimensionalidade, portanto, não é apenas a existência de múltiplas dimensões, que é o que nós já falamos até aqui, mas a comunicação, interferência e trânsito entre elas. Olha que agora começa a ficar interessante, Isso tem implicações diretas tanto para as ciências especulativas quanto para as tradições espirituais, práticas terapêuticas, fenômenos considerados paranormais ou místicos. Então vamos falar um pouquinho disso nessas coisas todas, para ver quão interessante vai ficando esse assunto aqui. Falando um pouquinho dessa interdimensionalidade nas ciências fronteiriças. Na física teórica, especialmente nas teorias das cordas, porque são várias, e nas propostas de multiverso, já se especula, gente, que universos paralelos ou dimensões ocultas possam ocasionalmente interagir com o nosso mundo. Então, lá na física teórica já se imagina isso. Então, fenômenos como a matéria escura, por exemplo, poderiam ser explicados como manifestações interdimensionais de energias ou massas que não habitam nossa dimensão diretamente, mas a atravessam ou influenciam de forma sutis. Veja, o que era dito apenas espiritualmente até pouco tempo já é considerado uma possibilidade pela física teórica. Além disso, a ideia de portais dimensionais, embora ainda não comprovada cientificamente, é explorada por teorias especulativas, como a de os chamados buracos de verme ou de minhoca, os wormholes, que poderiam conectar regiões distantes do universo,
ou mesmo realidades paralelas, né? Funcionando como pontes interdimensionais. Claro que muitas vezes o pessoal mais esotérico extrapola a palavra de portal aí, né? Portal interdimensional, dimensional, nos vários conceitos que nós falamos, né? Alguns usam o termo portal para o que nós chamaríamos de dimensão no sentido de percepção de consciência. E não que se abriu alguma coisa física para que se passe de uma dimensão para cá. Mas essas confusões são muito comuns e aí só dá problema, né, gente? E nas experiências espirituais e místicas, como é que funciona essa ideia de interdimensionalidade? Diversas tradições espirituais relatam seres, consciências ou inteligências que não pertencem ao mundo físico, mas interagem com ele. Aí, segundo várias tradições, tem o que? Anjos, guias espirituais, nas várias tradições xamânicas e indígenas, devas na Índia, espíritos da natureza, entidades arquetípicas ou até extraterrestres de planos sutis. Tem bastante coisa. Esses relatos ganham um novo significado quando interpretados sob a ótica da interdimensionalidade. Por quê? São manifestações que não se encaixam em nossa dimensão, mas que podem temporariamente se comunicar conosco por afinidade vibracional, por intenção consciente ou por meio de estados alterados de percepção. Então, experiências como projeção da consciência, mediunidade, channeling, que é chamado, né, canalização, visões espirituais ou mesmo sincronicidades altamente significativas podem ser entendidas como eventos de contato interdimensional. E vamos inverter a posição. Se tudo isso pode se referir a contatos interdimensionais, é claro que eles ficam sujeitos a serem interpretados do lado de cá, segundo as religiões e visões espirituais das pessoas que experimentam esses contatos. Esse é um elemento que tem que ser muito considerado no processo. Inclusive, do ponto de vista espiritual, isso é muito considerado por Sam Harris, do ponto de vista da ufologia, é considerada por Jacques Vallée e muitos outros aí. Então, isso tem que ser, sim, colocado nessa conta. Mas, e o ser humano como uma certa ponte, né, interdimensional? Como é que seria isso? Se a consciência é capaz de se expandir para além, né, do espaço-tempo tridimensional, o ser humano pode ser compreendido como uma ponte entre as dimensões, gente. Somos compostos de camadas, né, física, energética, emocional, mental e espiritual, né, e que coexistem simultaneamente, então conectando múltiplas esferas da realidade. Essa visão amplia muito a noção da identidade que nós temos. Então não somos apenas seres que habitam uma dimensão, mas entidades que vivem em interface entre várias dimensões, né? Por exemplo, nosso corpo pode estar na terceira dimensão, aqui como nós vemos ele, né? Mas nossa intuição pode captar informações da quarta, seria o plano astral do ponto de vista espiritual, né? Nossa criatividade pode acessar arquétipos da quinta, que seria um nível de arquétipos. Nosso espírito pode ter origem em dimensões ainda mais elevadas. É possível? É. É muita pesquisa necessária para chegar a essas conclusões. Senão vira mera crença e tem muita gente que inventa coisas no meio disso também, né, gente? O que nós estamos fazendo aqui é um apanhado das noções de dimensão. Né? Não tem o objetivo de fazer vocês acreditarem em nada, porque estamos apresentando de um modo, né, expositivo, né? E não com vistas a convencer, né, alguém. Não é convencitivo, né? Essa palavra não existe mesmo. Mas também, em algumas correntes do esoterismo moderno e em certas culturas indígenas e ancestrais, se fala em tecnologias espirituais, né, que podem, né, facilitar o acesso interdimensional, por exemplo, rituais, instrumentos, geometria sagrada, sons, símbolos, mantras mesmo, né? Tais práticas não são meramente simbólicas, mas operam como mecanismos de ressonância, essa é a ideia, ajustando a frequência da consciência ou do ambiente também, né, para sintonizar com outros planos. E aí, dependendo da religião, da tradição, né, tem 500 mil sugestões e métodos para isso, né. Da mesma forma, experiências com certas substâncias naturais, né, como eu falei, a ayahuasca, a psilocibina, o DMT, são frequentemente descritas como viagens interdimensionais, né?
nas quais o usuário acessa realidades, né, outras realidades, com coerência interna e presença de inteligências não humanas que são observadas em muitos desses casos que eu falei. Então, aí é aquela pergunta, se trata apenas de uma percepção de consciência diferente ou eles acessam outros níveis de fato em que essas inteligências não humanas, né, acabam realmente aparecendo, surgindo de alguma maneira, né? Será? É de se perguntar. E aí, quais são as implicações práticas e até éticas dessa noção da interdimensionalidade aí, gente? Bom, se a interdimensionalidade é real, mesmo que experiencialmente, isso gera implicações profundas, ou seja, se é possível esse contato entre a nossa dimensão e outras e vice-versa, né? Por exemplo, a abertura de consciência é uma implicação. As práticas de expansão da consciência não são meras autoajudas quando vistas de modo sério, gente, mas seriam processos de sintonização interdimensional. Essa que é a questão, mas tem que ser feita de um modo sério, investigativo, e não com meras crendices, né, ou um tipo de visão idolátrica, assim, fanática, que não ajuda em nada. Outra implicação é a responsabilidade energética. Pensamentos, emoções e intenções podem ter efeitos não apenas aqui, mas em outras dimensões. Há algum elemento físico que corrobore um pouco isso? Sim. Já se sabe, no ponto de vista médico, que a forma como os nossos pensamentos estão funcionando interfere ou na recuperação de pacientes ou na piora deles. Então, isso estaria dentro dessa responsabilidade energética. Os pensamentos interferem no corpo físico? Sim. Já não é uma coisa tão difícil mais de se comprovar. Outras interferências, né, que tem implicação aqui, tanto positivas como orientações espirituais, quanto negativas como desequilíbrios energéticos e até as tais obsessões, podem ter origem interdimensional. Eu quero dizer o seguinte, no caso das positivas, né, as interferências positivas como orientações espirituais teria a ver com contato com médiums, canalizadores, videntes, pessoas que, não sendo fraude, né, vamos considerar os casos aí, não sendo fraude, possam realmente acabar recebendo alguma coisa de origem interdimensional. Ou, quando é no caso negativo, de um desequilíbrio energético sensível, inexplicável de modo convencional, ou até as chamadas obsessões comuns no espiritismo, na umbanda, na apometria, que às vezes poderiam realmente se referir a um contato não tão muito positivo com níveis interdimensionais. Né? Não vamos pensar que sempre é tudo muito bom, tudo maravilhoso, gente. Temos que ter esse cuidado, né? E a outra implicação é o caminho evolutivo. Né? A ascensão espiritual pode ser entendida como a integração consciente das múltiplas dimensões do ser, culminando em um estado de unidade interdimensional. Veja que nesse vídeo eu estou falando de espiritualidade de uma outra forma, com uma outra nomenclatura, que mais aproxima a espiritualidade da paranormalidade, da parapsicologia e até indo para o lado da ciência, do que indo para o lado da religião. Então, para quem já conseguiu perceber isso, né, o que eu estou fazendo nesse vídeo, o que a gente faz, inclusive aqui no canal, não só nessa playlist de realidade paralela, mas na ciência espiritual e outras, é aproximar o espiritual cada vez mais desse interdimensional, né, de um nível de parapsicologia e trazendo cada vez mais para um tipo de pesquisa científica do que levá-lo para um nível religioso, que é onde tem mais a ver com crença do que com pesquisa. Né? Então a gente vem puxando para cá. Então, a interdimensionalidade nos leva a ver a realidade como um sistema vivo, interligado, em que os limites entre os mundos não são barreiras, mas membranas permeáveis. Né? Membranas permeáveis. Aprender a navegar e a respeitar essas conexões pode ser um dos maiores desafios e mistérios da existência humana, gente. Mas já que eu estou falando, né, de interdimensionalidade no seu sentido geral, digamos assim, eu gostaria de falar ainda nesse vídeo, né, do que se chama de hipótese interdimensional na ufologia. Né? A ufologia, né, como todos sabem, é o estudo dos OVNIs, né, objetos voadores não identificados, UFOs, atualmente chamados UAP também, discos voadores, que é a expressão popular, inclusive, porque nem todos são discoides, a maioria até é esférico, né? E também das manifestações associadas, né? O estudo não é só dos objetos.
A ufologia tradicionalmente interpretou os fenômenos, né, como visitas de seres extraterrestres vindos de outros planetas. Então, no início sempre se achou que era isso, né, que é a chamada hipótese extraterrestre, né, HET, né, que foi a que predominou especialmente no século XX, né, que é apoiada pela popularização da ciência astronômica, das tecnologias espaciais. Então, a ideia era sempre que era ET, né. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, gente, e com o acúmulo de casos que não se encaixavam em padrões físicos ou lógicos da viagem interplanetária, aí surgiu uma nova perspectiva que acabou ganhando força, que é a hipótese interdimensional, HID. Né? Segundo essa hipótese, os fenômenos ufológicos não necessariamente provêm de civilizações extraterrestres vindas do espaço sideral, mas sim de realidades paralelas, dimensões coexistentes ou planos de existência além do físico tridimensional. Claro que isso não exclui a possibilidade da existência de civilizações extraterrestres. É uma hipótese que tenta explicar casos em que isso não faz sentido. Apenas nesse sentido aí. Vamos falar um pouquinho da história disso, das implicações dessa hipótese interdimensional aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui a foto de praticamente o principal criador disso, né, Jacques Vallée, que ainda está vivo, gente. Então a hipótese interdimensional ela surgiu da constatação de que muitos relatos ufológicos apresentavam características mais próximas de experiências místicas, psíquicas ou espirituais do que de encontros físicos com naves materiais. Veja só a conexão que vai havendo aqui. Por exemplo, aparições e desaparecimentos instantâneos de naves e seres, alterações do tempo subjetivo, que é o missing time, né, perda do tempo, comunicação telepática ou simbólica, efeitos energéticos e psicológicos duradouros, presença de fenômenos parapsicológicos e espirituais associados aos avistamentos. Então, quem que defende essa teoria? Pesquisadores como o Jacques Vallée, que junto com o Joseph Allen Hynek, né, do Project Blue Book, foi o criador da hipótese interdimensional, mas também John Keel, né, e mais recentemente Grant Cameron. Então, Jacques Vallée, John Keel e Grant Cameron são hoje os principais expoentes da hipótese interdimensional. E este aqui que vos fala, né, Paulo Steckel, no campo da ufologia, também sou um defensor da hipótese interdimensional em ufologia. Então essas pessoas propõem o quê? Que os alienígenas, né, possam ser entidades interdimensionais, que interagem com a consciência humana e o espaço-tempo de maneira não convencional, gente. E isso explica muitos casos que não fariam sentido usando a chamada hipótese extraterrestre. Ok? Então vamos falar aqui um pouco dos OVNIs como fenômenos conscienciais, então, que é essa ideia da HID, né, hipótese interdimensional. Então, dentro dessa hipótese, muitos dos objetos voadores não identificados não seriam veículos físicos no sentido tradicional, mas manifestações energéticas ou psicoespirituais com presença visual e materialização parcial em nossa dimensão. Essa visão, então, rompe com o paradigma da tecnologia física e aproxima o fenômeno daquilo que tradições antigas chamavam de anjos, djinns, espíritos ou deuses que descem do céu, né? A interface entre o observador e o fenômeno se torna central. A consciência do experienciador, né, do contatado, né, da testemunha, não é apenas espectadora, mas componente ativo do evento, o que aproxima esses episódios de experiências visionárias, né, mediúnicas ou xamânicas. Então, muito próximo disso, muitas vezes. E tem alguns lugares, gente, que podem ser meio que portais dimensionais e até locais de atividade interdimensional. Vários lugares, inclusive esse aqui é um deles, a representação de um deles. Né? Muitos dos chamados hotspots ufológicos, né, esses lugares aí ao redor do mundo, por exemplo, a região de Skinwalker Ranch, né, o rancho Skinwalker nos Estados Unidos, que é o que é representado aí, a Chapada dos Veadeiros aqui no Brasil, a região de Hessdalen, na Noruega,
e até a chamada Zona do Silêncio no México, entre tantos outros lugares, são locais associados não apenas a avistamentos de OVNIs, né, mas a fenômenos interdimensionais bem amplos. Né? Até o Monte Shasta, também nos Estados Unidos, poderia estar nessa lógica aí, e vários outros lugares do mundo. Né? Então, quais são os fenômenos interdimensionais que geralmente estão associados nesses lugares? Criaturas, luzes anômalas, distorções do tempo, vozes sem origem e por aí vai. Tem muita coisa nestes lugares que são os chamados hotspots ufológicos. Né? A hipótese interdimensional propõe que esses lugares funcionariam como portais naturais ou instáveis entre dimensões. É uma das hipóteses que eu particularmente mais acredito e mais investigo. Então, seriam portais naturais esses lugares e mais alguns outros lugares que eu já tenho investigado, onde a membrana entre realidades é mais fina, permitindo a manifestação de inteligências não humanas que coexistem conosco, mas em outras frequências ou planos de existência. Essa seria uma das explicações. Tem alguns lugares da Terra, por vários motivos, permitiriam essa comunicação mais fácil. Ou porque a membrana entre as realidades é mais fina, ou porque alguns metais ou alguns elementos, né, geológicos ali que existem favoreçam esse processo até, ou, né, talvez por causa dessa condição geológica, inclusive que as membranas sejam mais finas e permitam então as conexões entre essas dimensões de tempo em tempo. Isso pode ter sido, inclusive, a origem de muitas lendas do passado sobre terras místicas que as pessoas encontram quando estão entre montanhas, como lá Shambhala, né? As Shangri-La da vida, Agartha e outros lugares, né? No Tibete ou em outros lugares do mundo, que a pessoa está fazendo uma peregrinação, dobra numa montanha lá e encontra um lugar, entra, conversa com seres de outro nível, outra dimensão, volta para o seu mundo, tenta levar mais gente para conhecer o lugar depois e o lugar não existe, não conseguem chegar de novo. Então pode ter sido um momento assim, né? É uma ideia bem interessante essa, né? E qual a relação que tem isso tudo, né, com experiências místicas e espirituais, na realidade, toda essa questão interdimensional aí, né? Um ponto crucial da hipótese interdimensional aí é a convergência entre relatos ufológicos e experiências religiosas ou místicas. Né, as testemunhas descrevem sensações de expansão da consciência, mensagens sobre a evolução espiritual da humanidade, cura espontânea, revelações sobre a unidade do cosmos, temas comuns a tradições esotéricas também. Isso sugere que a hipótese interdimensional transcende a simples ideia de contato com vida alienígena e aponta para um fenômeno mais amplo, a possibilidade de que inteligências interdimensionais estejam interagindo conosco com finalidades pedagógicas, simbólicas ou mesmo evolutivas. E essa é a principal afirmação daqueles que investigam a hipótese interdimensional. E com quais implicações essa hipótese traz daí? Bom, a adoção da hipótese interdimensional aí, ela implica numa profunda reformulação da ufologia mesmo, né, que até já mudou tanto com a ideia dos UAPs aí, né? E também da própria visão da realidade, né? Por exemplo, o contato não exige viagem espacial, mas mudança de estado de consciência. Isso pode interferir no processo. A comunicação não é tecnológica, mas simbólica e intuitiva. A interação não é exclusivamente física, mas energética e espiritual. E quando eu digo isso, as pessoas vão ficando mais apavoradas, que pode acontecer a qualquer momento, e esses seres podem estar do outro lado dimensional da nossa sala, do nosso quarto, ou até do nosso banheiro, né, gente? É a verdade. Parece ser esse o ponto. O fenômeno desafia a separação entre ciência e espiritualidade também, né, exigindo uma abordagem transdisciplinar, segundo Jacques Vallée e outros, né, com certeza. Então, a hipótese interdimensional não exclui a possibilidade da existência de vida extraterrestre, como eu falei, em outros planetas, mas amplia o escopo da investigação ufológica para incluir o invisível, o simbólico, o vibracional. Então ela propõe que o fenômeno OVNI, né, ou o AP, como queiram chamar, é acima de tudo uma experiência de fronteira entre dimensões, onde a consciência humana encontra outros modos de existência e talvez o próprio reflexo de sua evolução. Pois é, que interessante isso, né? E aí,
vamos para as nossas conclusões sobre tudo isso, gente. Uma nova visão dessa realidade sobre dimensão, né? Ao longo desse vídeo, a gente foi percorrendo um caminho assim complexo, né? Em busca da compreensão do que nós chamamos de dimensões, saindo lá da física, né? Nós exploramos as definições na física, na espiritualidade, investigamos como a consciência atua como ponte entre mundos, né? Fomos em temas como a interdimensionalidade, chegamos aqui na ideia da ufologia, né? Mostrando então a vastidão e a profundidade do universo em que nós estamos inseridos, do ser que somos, né? O conceito de dimensões, gente, ele transcende qualquer limitação puramente espacial, um conceito até realmente bem complexo, né? Ele aponta para uma realidade estratificada, vibracional, dinâmica, onde o visível é apenas a superfície de um oceano infinito de possibilidades. Essa nova visão rompe com a antiga dicotomia entre matéria e espírito, que é um ponto importantíssimo de se fazer, entre real e imaginado, ou imaginário também, entre ciência e misticismo. Então, propondo que todos esses aspectos são faces de um mesmo organismo cósmico. Olha só. Bom, a realidade não é unívoca, gente. Não é estática ou linear nessa visão. Ela se revela como um campo multidimensional de interações, onde planos coexistem, se influenciam e às vezes se sobrepõem. Nossa percepção ordinária capta apenas uma fração desse campo, mas práticas espirituais, estados de consciência expandidos e certas investigações científicas sugerem que podemos ir muito além. Aceitar essa visão multidimensional nos desafia a abandonar certezas e abrir espaço para a complexidade, o paradoxo e o mistério. A consciência humana, longe de ser um mero produto do cérebro ou um espectador passivo, como eu falei antes, ela emerge como uma chave interdimensional por excelência. Ela é capaz de captar frequências sutis, manifestar realidades internas, ressoar com entidades não físicas, reinterpretar o tempo e até mesmo alterar o campo da própria existência. Então, nesse sentido, a consciência não apenas explora as dimensões, mas ela pode até co-criá-las, né? Interagir com elas, modelá-las segundo sua maturidade, intenção e nível de expansão. Interessante isso. Nesse sentido, será que o futuro é transdimensional, gente? O que é isso? Bom, à medida que a humanidade avança em sua jornada coletiva, torna-se cada vez mais evidente que os dilemas, os maiores dilemas contemporâneos, que são os ambientais, os sociais, espirituais, científicos, exigem um novo paradigma, transdimensional, transdisciplinar e transpessoal. Esse paradigma reconhece a interligação entre todos os níveis do ser e da realidade. Então, ou seja, nada está separado, tudo é holístico, tudo é interligado, interconectado, né? Ele acolhe a ciência sem reducionismo, a espiritualidade sem dogma e a filosofia sem rigidez. E é exatamente o que nós fazemos aqui nesse canal. Ciência sem reducionismo, e muito menos aquele materialismo reducionista, né? Uma espiritualidade sem dogma, que a gente chama de espiritualidade sem religião também, e a filosofia sem rigidez, então por isso que nós chamamos de espiritualidade filosófica aqui, né? Então os conceitos de ciência espiritual e espiritualidade filosófica englobam esses três níveis aqui: ciência sem reducionismo, espiritualidade sem dogma e filosofia sem rigidez. Ele compreende que o ser humano é parte ativa e consciente de um cosmos vasto, inteligente e interativo. Então, teorias dimensionais não são apenas modelos conceituais. São convites à transformação interior e à reintegração com o todo, gente. Talvez nos chamem, nos inspirem a viver com mais consciência, mais responsabilidade, mais sensibilidade para o invisível, né? Talvez o verdadeiro salto dimensional da humanidade não esteja em atravessar portais externos, né? Mas em expandir internamente, até tocar com lucidez e humildade os múltiplos níveis do real. Nesse movimento,
nós vamos descobrindo ao longo do tempo, né, nessa investigação, não apenas novas dimensões do universo, mas dimensões inexploradas de nós mesmos. E essa é a principal função de todo o trabalho nesse sentido, gente. É isso, esse era o apanhado que eu queria dar de teorias dimensionais, mas ao mesmo tempo dar uma explicação sobre o que é dimensão, desde o nível físico, da física mesmo, né, e da matemática aí. Não tão complexa essa parte, obviamente, mas para poder entrar nas outras definições de dimensão, que são aquela dimensão de nível vibracional, nível de consciência também, que são as perceptivas, né, para vocês não fazerem tanta confusão, às vezes, com o uso desse termo. E também juntando isso com alguns conceitos antigos, como planos, né, como eu falei há pouco das tradições antigas. Essa era a ideia. Bom, quem gostou demais desse episódio, né, do Realidade Paralela, né, gente, já dá aquela curtida no nosso vídeo, compartilha para quem também tem curiosidade em saber mais sobre essas questões da dimensionalidade, se inscreve no nosso canal para ser, né, também avisado toda vez que um vídeo novo interessante sair. Se puder se tornar membro do nosso canal, isso nos ajuda muito, gente. Ajuda muito, né, a suportar o nosso trabalho, a dar um suporte a ele, né. Quem quiser fazer inclusive um Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o nosso canal, pode usar a chave pixspacetackle@gmail.com e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, youtube.com/paulosteckel. Paystack é como vocês me encontram no Instagram, no Threads e no Blue Sky. TikTok é paulo.steckel. X é _ né? Paystack. E o meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E era isso então que eu tinha para hoje, para matar a curiosidade de quem me pediu um vídeo só sobre o que são dimensões em todos esses níveis aí, né? Claro que a gente vai fazer coisas assim sobre isso mais adiante, em outros níveis, mas era para dar esse apanhado aí dele, nós podemos expandir muitos outros episódios no futuro, né? Era isso, pessoal. Agradeço muito e até o próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.